Recebam o Ricardo com uma salva de palmas a Jesus. Alguns anos atrás, Deus resgatou um filho. E a palavra que ficou no meu coração quando eu fiquei sabendo que esse homem ia pregar, eu lembrei daquele dia que você olhou para mim sentado no banco aqui dessa igreja e falou assim: Rodrigo, eu estar sentado aqui é um milagre. O Deus que habita nesse lugar e habita dentro de nós, Ele faz milagres. Ele faz milagres. E o que a gente está vendo aqui hoje são 2 milagres. Faça assim com a sua mão. Senhor, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por ser quem tu és, Pai. Que nós possamos entender que tu é o Deus da nossa vida, Pai. Faz chover sobre essa igreja. Usa teu filho, porque o milagre que ele disse aquele dia não era o milagre que tu tem para ele, Senhor. Ele vai ser muito maior do que ele acha que é na mente e no coração dele, porque tu és o Deus que resgatou ele, Pai. Usa teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por todas as coisas. No culto das 9 horas eu ainda consegui segurar, não chorei, mas agora não teve jeito. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o melhor é não resistir. E aí eu olho aqui à frente, vejo esse time de pastores na primeira fileira e se eu for olhar ao natural, eu não começava nem a falar. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com esse sentimento e com a minha presença aqui diante da igreja para falar. É uma igreja que tem a palavra como sendo a sua base de sustentação, uma igreja que tem líderes e pastores que valorizam e têm respeito pela palavra. E a gente vê isso aqui todos os dias, de manhã e à noite, como Deus usa e fala através da sua palavra nesse lugar. Não só aqui, nesse templo, né, mas também onde a igreja se estende, nas células, nos cursos, no encontro, né, a palavra de Deus tem sido reverenciada e tem tido o seu lugar de primazia, como deve ser. E quando eu pensei e orei a Deus pedindo algo que eu pudesse trazer como mensagem para os irmãos nessa manhã, tinha que ser algo que tivesse a ver comigo, para que não fosse um proselitismo ou tentar convencer vocês de algo que está na palavra, mas para mim não tinha um significado real ou que não tivesse transformado em algum momento a minha existência. E essa palavra é para mim, antes de tudo, né? Eu estudei ela para mim e eu vou pregar para mim hoje, mas também ela tem a ver com vocês. Porque ela tem a ver com o chamado que Deus tem para cada um de nós e para cada um de vocês. Nenhum de vocês entrou por essa porta hoje e se sentou aqui para sair daqui sem ser provocado a tomar uma decisão diante de Deus. Porque há um chamado construído nos céus e trazido para a vida de vocês e que nós devemos responder se aceitamos ele ou não. E foi mais ou menos assim quando o pastor Márcio chegou para mim e disse que queria que eu viesse falar à igreja. E eu confesso que eu pensei assim, uns 30 segundos, e aceitei meio sem saber aquilo que Deus ia trabalhar em mim desde então, desde aquele momento até a manhã de hoje. E eu quero abrir com vocês, primeiramente, um texto que está em João 15, capítulo 15, verso 16, que ele é muito claro, ele não deixa muita margem de dúvida a respeito do propósito que Jesus tem para a nossa vida. Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Em primeiro lugar, nós estamos aqui porque Deus quis. Deus preparou em algum momento na nossa história, da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, que a gente tivesse encontro com a palavra dele e isso nos trouxesse aqui na manhã de hoje. Mas tudo isso com um propósito, para que a gente dê fruto. O chamado que Jesus tem para nós é que a gente dê fruto, que a gente produza dentro do reino. Só que para falar a respeito da mensagem que eu tenho para hoje, e que teve muito a ver comigo, eu vou utilizar um personagem da Bíblia, que tem uma história de vida muito complicada, tem uma história de vida sobrenatural e uma história de vida improvável, onde aos olhos humanos jamais Deus teria operado da maneira poderosa como foi na vida desse cidadão. Onde ele tinha tudo para dar errado, onde todas as coisas conspiravam contra ele, onde certamente nenhum de nós apostaria nele como sendo um grande líder e que entraria para a história, que estaria inclusive indicado no hall da fé como um dos homens mais importantes do Evangelho. E se nós olharmos para a história de vida dele, nós vamos identificar que ele não tem nada de extraordinário. Não há qualquer menção de capacidade sua, de virtude sua, ou de algo que pudesse ter valor em que nós olhássemos. Não, está explicado porque Deus escolheu ele. Ele tinha isso, ele tinha aquilo. Não é a história desse homem. A história desse homem começa com um fracasso. O contexto de vida desse homem é um contexto de fracasso. Mas o resultado daquilo que Deus fez na vida dele é o que deve nos inspirar nessa manhã a dizer sim para o chamado de Deus. Então, vou pedir a vocês que curvem suas cabeças. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, colocamos o nosso coração no Teu altar, colocamos a nossa vida, a nossa existência, nosso conhecimento, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, tudo aquilo que temos, nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor transforme aquilo que tem dentro de nós como algo digno do Teu serviço e do Teu reino, Pai. Faça-nos entender que nós somos chamados por Ti para Te servir, para que outras pessoas Te conheçam, para que esse mundo seja transformado e renovado pela Sua palavra. Fala a todos nós, fala ao nosso coração nesse momento. É o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou pedir a vocês mais um favorzinho, que você vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, essa palavra é para mim. Não é? Para mim. Muito bem. Amém. O homem que eu vou citar aqui nessa manhã já foi, inclusive, objeto de algumas pregações aqui na igreja. O pastor Márcio já falou sobre ele, o pastor Freire também, que é Gideão. Gideão é um homem que vive num contexto muito difícil, que todos nós que já ouvimos falar a respeito de Gideão, pensamos nele como aquela pessoa que tem muito medo, né? E, na verdade, quando Deus trata ou narra a história de Gideão, muitos episódios ele tem medo, sim. E durante toda a sua trajetória e dos milagres que Deus operou na vida dele, ele continua tendo medo. Mas, mesmo assim, ele foi obediente, ele teve fé, e ele cumpriu aquilo que Deus determinou na vida dele. Naquela época, né, de Israel, nós vimos aqui, o pastor Márcio, inclusive, leu um texto que fala da época que o povo estava passando pelo deserto. Depois de passar pelo deserto sob a liderança de Moisés, ele atinge, né, alcança a terra prometida em Canaã, dessa vez sob a liderança de Josué. Só que quando Deus coloca o seu povo na terra prometida, vejam só como Deus é sábio, né? Ele não retira todos os outros povos de outras culturas e de outros deuses. Ele deixa essas pessoas lá, que é para ensinar o povo a cumprir os seus mandamentos e quem deveria ser o Deus da sua existência. Nós vamos ver lá em Juízes 3, capítulo 3, verso 4, né, o que Deus diz a respeito de quando o povo ocupa a terra prometida. Estes, pois, ficaram, estes outros povos, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Olha só, Deus não colocou o seu povo isolado, num pedestal, numa redoma, numa cúpula. Deus separou o seu povo para servir, mas manteve esse povo aonde? No mundo,
no meio de todas as influências, de todas as tribulações, de todas as culturas, para que esse povo valorizasse, soubesse e reconhecesse que Deus é Deus. Nós vamos ver isso de novo, lá no Novo Testamento, na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, verso 15, em que Jesus fala algo muito semelhante sobre a nossa convivência e nossa interação com o mundo. Jesus diz a respeito dos seus discípulos e, posteriormente, sobre aqueles que viriam a crer nele: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Esse era o contexto desse povo. Bom, nós sabemos da fragilidade humana. O resultado foi que, depois de alguns anos, o povo caiu, o povo se corrompeu e o povo passou a servir outros deuses. Aquele povo unido, sob a liderança de Josué, que conquistou aquela terra com muito sangue, com muito suor, com muita luta, agora, depois que se assentou e passou a conviver com aquelas pessoas, se misturou, casaram-se, e se deram em casamento com outros povos e passaram a adorar os seus deuses. Aquele mesmo povo que testemunhou não só a saída do Egito, mas todos os milagres do deserto e os milagres militares, com Josué para a ocupação daquelas terras, agora servia a outros deuses. E aí vem uma época em que essas tribos estavam divididas e, de tempos em tempos, Deus levantava algumas pessoas para tirar o seu povo da escravidão, dos povos que assolavam Israel, e um desses homens foi Gideão. Gideão vem logo depois de Débora. Débora também uma mulher chamada juíza pela Bíblia, que com muita sabedoria garantiu àquele povo paz e prosperidade por 40 anos. 40 anos o povo viveu debaixo da orientação de Deus, tendo Débora como uma de suas líderes. Mas, mais uma vez, o povo se esqueceu e se afastou daquilo que tinha determinado o Senhor. E o texto que nós vamos ler agora vai retratar essa circunstância. Capítulo 5 de Juízes, a partir do verso 32, e depois a gente vai entrar no capítulo 6 de Juízes, para ver qual era a circunstância de Israel naquele momento. E sossegou a terra 40 anos. Isso depois que Débora dirigiu o povo. Verso 1 do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prosseguindo. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles, subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Prosseguindo. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, Deus permitiu que isso acontecesse, em razão da idolatria de Israel e do afastamento dos seus princípios. Vejam só, aquela nação soberana, rica, que já tinha experimentado dias de glória, agora se refugiava nas cavernas, não tinha como garantir o seu mantimento. Os midianitas acampavam em volta, era uma tribo que se deslocava com facilidade, tinha cavalos, camelos, enfim, era poderosa, e fustigava o povo de Israel a ponto deles estarem na miséria, não tinham sequer o que comer. E nesse momento, nessa circunstância de pleno sofrimento, de angústia, se lembraram do Senhor, clamaram ao Senhor, e mais uma vez, Deus, em sua eterna misericórdia, levanta mais um líder para poder suprir essa necessidade do povo e trazer restauração. Bom, a gente vai pensar, naturalmente, que Deus escolheria, dentro de todo aquele povo de Israel, alguém que tivesse alguma capacidade militar. Josué foi um guerreiro treinado, foi discípulo de Moisés,
Era um homem que não só dominava as táticas de guerra, mas também tinha um conhecimento muito vasto que aprendeu com Moisés. O próprio Moisés, antes de ir para o Egito, para o deserto e fugir para o deserto, ele tinha recebido a melhor educação do Egito. Era um homem sábio no conhecimento da época. E ainda teve um estágio com Jetro, né, sacerdote daquela terra, com quem certamente aprendeu muita coisa. Mas esse homem, Gideão, ele não tinha esse histórico. Pelo contrário, o histórico de vida de Gideão e a circunstância de Gideão dizia que ele não era a pessoa recomendada para liderar o povo para a libertação. E aí nós vamos começar a ver qual é, primeiro, o contexto da vida de Gideão, 2, o caminho que Deus trilha com Gideão, e terceiro, qual é o resultado desse chamado que Deus tem para Gideão. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é exatamente esta. O mesmo chamado que estava sobre a vida de Gideão é o chamado que está para a sua vida. Os mesmos milagres operados na vida de Gideão, da maneira como foi na vida dele, também pode acontecer na vida de vocês. Deus chamou Gideão para deixar de contemplar milagres, para deixar de ver as coisas, para participar do processo de construção de milagres e de transformação de um povo. Deus chamou Gideão para deixar de se apegar ao natural, às coisas visíveis, e aprender como funciona o sobrenatural de Deus a partir do processo que ele vai passar a partir de então. E a gente vai ver exatamente qual era a situação de Gideão quando Deus o encontrou com ele. Juízes, capítulo 6, agora nós vamos ver a partir do verso 11. E eu vou ler com vocês do verso 11 até o verso 17, por enquanto. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Fico imaginando assim o que Gideão deve ter pensado, né? Do que ouviu. Bom, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Vamos aqui um pouco mais adiante, até o 18. Então o anjo do Senhor... Não, 18. Juízes 6, 18. Isso. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo do Senhor: eu esperarei até que voltes. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos refletir um pouco sobre as circunstâncias de Gideão. Gideão vivia numa época chamada de Juízes, daí o nome do livro, em que todo mundo fazia aquilo que queria. Juízes, capítulo 21, verso 25, diz isso claramente, que naquela época não havia regra, não havia liderança, todas as pessoas faziam exatamente o que dava na sua cabeça. Adoravam os deuses que queriam, praticavam o que queriam, enfim, toda aquela herança da lei de Moisés havia sido esquecida por aquele povo. E nessa circunstância, onde é que estava Gideão? Quando o anjo do Senhor lhe aparece. Lá no verso 1 diz que ele estava no lagar malhando trigo. Vamos entender um pouquinho o que era malhar o trigo no lagar. Parece até grego, né? Uma história dessa. Lagar era o local, era um tanque onde as pessoas exprimiam as uvas para dali retirar o mosto.
que no futuro viria a ser suco de uva, vinho, ou o que se quisesse fazer. Então, era um tanque, né, mais ou menos com meia altura, em que as pessoas, alguém já deve ter visto isso, né, na televisão, YouTube, essas coisas, ficavam pisando as uvas e, a partir dali, através de um cano ou de um buraco na pedra, saía o mosto, ele era recolhido, então, e se fazia a uva ou o suco. Bom, nós vimos ali há pouco que o povo se escondia em cavernas e em buracos para não ser visto pelos midianitas. Então, eu fico imaginando, né, Gideão, num lagar, malhando o trigo, provavelmente numa caverna ou numa montanha, escondido do povo, para que não fosse visto. Só que lagar não é o melhor lugar para você malhar o trigo. Naquela época, o trigo era malhado, ou seja, o fruto era separado da haste, né, da cana, na eira, através de um processo muito diferente. A eira tinha que ser montada no alto para que o vento pudesse auxiliar essa separação. E o trigo era colocado em feixes nesse espaço, né, nesse terreiro, e as pessoas batiam com varas, e através desse processo o fruto ia se desprendendo da haste, se recolhendo no chão, e aí então ele era separado. O vento auxiliava nesse processo de separação. Esse era o processo de malhar o trigo. Ou seja, aquilo que era para ser feito à vista, à luz de todos, era feito dentro do lagar. Então era um trabalho penoso, difícil, para poder tirar o pão. Eu fico imaginando também a dificuldade de Gideão de plantar o trigo, porque em todos os momentos da Bíblia, quando os povos invadiam, né, ou tomavam de escravos outros povos, a primeira coisa que eles recolhiam era o trigo, porque era o alimento principal daquele povo. Então, devia ser escasso. Gideão tinha que sustentar a si, tinha que sustentar a sua família, e a palavra diz que ele tinha nada mais, nada menos que em torno de 70 filhos. Imagine só o tamanho da família de Gideão, né? E ainda perseguido e assolado. Então, era uma situação de miséria, de dificuldade. Certamente, Gideão era um homem cansado, né? Mas a palavra diz que ele já tinha ouvido falar da história dos feitos de Deus para o povo de Israel. Mas, mesmo assim, ele estava olhando para as suas dificuldades, para os seus problemas, né? E não se lembrou daquilo que Deus já tinha feito. Mas, ainda assim, né, quando Gideão vê o anjo do Senhor se aproximar dele, nessa circunstância, o que era de se esperar que Gideão fizesse? Se jogasse, se prostrasse de joelho. Graças a Deus, né, que o Senhor veio, ainda bem que o Senhor veio, eu estava precisando de ajuda. Finalmente o socorro veio, finalmente o socorro chegou. Gideão tem um contato com o sobrenatural e ele começa a murmurar, ele começa a reclamar de Deus. Aí eu começo também a pensar sobre mim, quantas vezes nós estivemos vendo e testemunhando o sobrenatural, e a nossa reação é o seguinte: mas na minha vida nada dá certo. Mas a bênção só vem para o meu irmão. Mas eu estou vendo Deus operar no sobrenatural em todos os lugares, mas a minha vida só anda para trás. Deus, onde é que o Senhor estava na minha vida enquanto o Senhor estava operando na vida do meu irmão? A gente vê o sobrenatural de Deus, a gente vê o milagre de Deus em todos os lugares, o tempo inteiro. E assim como Gideão, às vezes, a nossa primeira reação é murmurar, é reclamar: Deus, onde é que o Senhor estava quando eu tive aquele problema? Porque na vida do meu irmão o Senhor resolveu. Deus, por que não é? Essa foi a reação de Gideão quando teve o primeiro contato com o sobrenatural de Deus. Ao invés de se prostrar e de se alegrar pelo fato do socorro estar chegando. Mas, enfim, Gideão recebe um chamado, e aí a gente começa a ver como Deus enxerga as coisas diferente dos olhos humanos. Qual é a primeira frase que o anjo do Senhor diz para Gideão? A minha tradução é um pouco diferente, eu gosto mais dela. E eu vou ler, porque eu acho que ela traduz mais ou menos como Deus enxerga você. Diz o seguinte, no verso 12: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Eu fico imaginando Gideão quando escutou isso. Estava ele lá malhando o trigo, vem o anjo do Senhor e: você, irmão Maurício, valente guerreiro. Aí Gideão: peraí, valente guerreiro? Não, nunca peguei numa arma, nunca peguei numa lança, nunca enfrentei ninguém na batalha. Valente é o que eu não sou, porque eu estou aqui escondido na caverna, morrendo de medo dos midianitas, e vem o anjo do Senhor e diz que eu sou valente. É isso mesmo, Deus enxerga a tua essência. Deus enxerga aquilo que você pode vir a ser nas mãos dele, não aquilo que você é escondido. Essa é a primeira forma de Deus tratar você
quando chama você para alguma coisa. Ele vê aquilo que você pode fazer, qual é a sua aptidão e a sua capacidade nas mãos dele, ainda que você esteja numa caverna malhando trigo no lagar. E essa foi a forma que Deus começou a chamar a atenção de Gideão. Mas Gideão, ainda assim, não fica satisfeito. E ele começa a se justificar, motivo pelo qual ele não acreditava nas promessas que Deus já estava começando a lançar na vida dele. Mais adiante, ele diz qual é a situação de vida, qual é o contexto familiar dele. Gideão tinha um problema. Ele não acreditava na sua capacidade, ele se achava inferior, ele se achava insignificante. Uma coisa é a pessoa estar no local de dificuldade e ter fé e acreditar que ela pode superar aquele local. Outra é estar na dificuldade e achar que aquele é o seu fim, e que dali não há mais outra alternativa, e de que ele é incapaz e insuficiente para poder sair dali. Olha o que ele diz, né, ao anjo do Senhor, a respeito disso, no verso 15. Vamos lá. 6,15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. A mais pobre, ou seja, a mais miserável, a mais esquecida, a mais afastada de qualquer círculo de poder ou de influência. A minha família não serve para nada. E eu, o menor na casa do meu pai. Então, ele mesmo ainda era, dos piores, o pior. Na casa do pai dele, ele era aquele que não tinha nenhuma importância, nenhuma relevância. Então, Gideão é a pessoa menos provável de ser chamada para Deus, para qualquer ministério, para qualquer coisa. Era aquele cara esquecido numa caverna, que só se preocupava em sobreviver aquele dia, e talvez nem pensasse no dia seguinte. Esse era Gideão. Só que quando Deus toca no coração dele, e ele percebe que dali não tem como fugir, que ele precisa ter um encontro com Deus, nós temos uma lição que serve para mim e serve para todos nós. Gideão se arrepende. A palavra não diz textualmente a palavra arrependimento, mas nós lemos um texto ali que ele pede o quê? Eu vou preparar uma oferta. Ali a palavra utilizada nessa tradução é um presente, mas na minha Bíblia é uma oferta. E essa oferta consistia em oferecer um carneiro e pães asmos ou sem fermento. Sacrifício de perdão, de arrependimento, de culpa. Se vocês forem depois consultar lá em Levítico, capítulo 4 e 5, se quiserem ver a descrição pormenorizada dessa oferta, que era aquela oferta de pecado, ou seja, Gideão reconheceu a sua circunstância de pecador diante de Deus e resolveu oferecer um sacrifício em razão da sua condição. Graças a Deus e a Jesus Cristo pelo seu sacrifício, que nós não precisamos mais sacrificar bois, cabritos, ou cozinhar pães sem fermento. Nós temos a cruz para isso. Não é? Mas Gideão não começa a sua trajetória sem pedir perdão, sem arrependimento, assim como a gente. Não é? A partir do momento em que reconhecemos a soberania de Jesus na nossa vida, nos arrependemos da nossa condição de pecador e nos colocamos diante dele, não é? Oferecendo, não é, nossos corpos, né, a nossa mente como sacrifício agradável ao Senhor. Aí sim ele começa a trabalhar. E o trabalhar de Deus com Gideão, a partir desse momento, é significativo. Depois do arrependimento, a primeira coisa que Deus pede para Gideão é santificação. Sim, o arrependimento foi importante, mas não foi suficiente. Naquela época, a família de Gideão era uma família idólatra. Embora Gideão já tivesse ouvido falar dos feitos do Senhor, a casa dele adorava Baal. Aquela família não era uma família que pensava no Senhor, era uma família que pensava em outros deuses. E Deus manda Gideão fazer nada mais, nada menos do que destruir o altar de Baal naquela família. À época, né, cada família tinha o seu altar e o chefe daquela família, o mais velho, o ancião, era o sacerdote daquele clã e sacrificava aos seus deuses, né, pagãos,
E Gideão, que era o menor da sua família, é convocado por Deus para ir lá, e destruir o altar do seu pai. Juízes 6, verso 25, diz exatamente isso. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Ou seja, a obediência e a santificação. Sem isso, é impossível encontrar e verificar os milagres de Deus e enxergar o sobrenatural. Esse é o primeiro passo. Deixa para trás os ídolos, deixa para trás aquilo que é importante aos teus olhos naturais e começa a mirar no espiritual. Depois de ter essas duas experiências com Deus, de arrependimento e sacrifício, de santificação, Gideão começa a ver os primeiros resultados desse relacionamento que ele tem com Deus. Eu não vou ler todo o texto, porque não temos tempo para isso. Mas lembram-se da prova com os pedaços de lã? Gideão diz ao Senhor: olha só, vamos ver se o Senhor está comigo mesmo. Eu sou novato nessa história. Entende que eu sou pequeno ainda, eu estou começando a caminhada, tenha paciência comigo. Foi assim que Gideão tratou com Deus, e foi assim como Deus tratou com Gideão. Pois não, meu filho, diga o que o senhor quer. O que você quer? Eu vou colocar um pedaço de lã durante a noite. Eu quero que no dia seguinte a lã esteja seca e em volta esteja molhado de orvalho. E assim aconteceu. E Gideão vira para Deus e fala: mas agora eu quero o contrário. Eu quero que a lã fique molhada e em volta fique seco. E assim aconteceu. Então, Gideão começa a ter relacionamento com Deus. Gideão começa a experimentar nas pequenas coisas da sua vida a presença de Deus. Gideão começa a reconhecer que há um poder sobrenatural a partir do momento em que ele toma as decisões, obedece e passa a se relacionar com Deus. Essa é a terceira chave, é o terceiro passo para compreender, ver milagres e ver o sobrenatural de Deus. Mas não para por aí. Depois de tudo isso, nós vamos ver que Gideão tem várias provas de fé. Deus chama ele também para liderança. No capítulo 7, verso 1 e 2, nós vamos ver um outro Gideão. Capítulo 7, verso 1 e 2. Então, Jerubaal, que é Gideão, o nome que ele ganhou depois de destruir os postes ídolos de Baal, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acampado junto à fronteira de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Pode prosseguir. Verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Duas lições desse texto. Quantos homens tinham aceitado o chamado de Gideão para liderar o povo contra os midianitas? 32.000 homens. Olha só, aquele cara que estava numa caverna, que era o menor de todos, insignificante, escondido, complexo de inferioridade e tudo mais, depois que ele se arrepende, depois que busca a santificação, depois que passa a ter relacionamento e intimidade com Deus, depois que ele passa a ter experiências diárias com o sobrenatural, ele se torna um grande líder a ponto de atender 32.000 homens. Só que Deus não queria isso de Gideão, Deus não queria isso do seu povo. E ele diz, para que não se gloriem e digam que foi a força do exército e que foi o homem que liderou nessa campanha, eu vou reduzir esse exército. E de 32.000 reduziu para 10.000. Só que eu disse isso para vocês, acho que no início, que antes de melhorar, às vezes piora. E Deus queria mais fé ainda de Gideão. Ele queria que esse exército fosse menor. Capítulo 7, versículo 6. Deus então coloca esses 10.000 a uma prova. E desta prova sobram, vamos ver, quem lembra da história? 300. Capítulo 7, versículo 6. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens.
e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber das águas. Estima-se que o exército dos midianitas daquela época era de cerca de 120 mil homens. E nós vimos que esse exército tinha camelos, e nós vimos que esse exército era bem alimentado. Se 32 mil já seria covardia contra 120, o que dirá 300? Era assim que Deus colocou Gideão diante das dificuldades. Para um homem medroso como era Gideão, o que era de se esperar dele diante dessas circunstâncias? Falou, Deus, tudo bem, a lã eu entendo, eu aceito, bacana, até, né? Mas 300 contra 120, aí não dá, aí é muito para mim. E Deus disse, lembram-se do que nós lemos logo no início do texto sobre Gideão, e eu vou ler a minha tradução, né, para esclarecer melhor o texto. Deus vira para ele assim e fala, vai com a força que tu tens, eu vou fazer o resto. Eu vou fazer o resto. E a forma como Deus livra o povo dos midianitas é simplesmente sobrenatural. Por quê? Porque Gideão obedeceu. No momento da dificuldade, no momento da crise, daquela hesitação, Deus, mas agora é muita fé. Esse passo eu não vou dar, esse passo eu vou cair. Eu não estou vendo nada do lado de lá. Eu não estou vendo apoio, eu não estou vendo suporte. Tudo é contra. Todas as circunstâncias humanas e naturais apontam para o contrário. É impossível 300 vencerem 120 mil, por mais que a lã apareça seca numa noite de orvalho. Mas é essa a diferença de quem quer ver o sobrenatural. Essa é a diferença de quem quer fazer parte do milagre e não simplesmente contemplar o milagre de fora. Essa é a diferença daqueles que querem dar testemunho das transformações de Deus na sua vida, por mais importante que seja ver a vitória na vida dos irmãos. É nesse momento onde tudo está ao contrário que vale a fé e a obediência. Quantas circunstâncias a gente já não passou na vida? Eu compartilhei isso de manhã, com a Roberta aqui, vou lembrar, em que a gente está com um problema e começa a racionalizar o problema, né? Vamos tentar resolver dessa maneira, não dá certo. Vamos tentar resolver daquela maneira, não dá certo. Ah, pensei numa outra solução, também não dá certo. Até o momento em que não restam mais nenhuma soluções racionais. E você vai dobrar o joelho e vai orar. E Deus abre as portas e traz uma solução de onde você nunca imaginou, nunca pensou, nunca cogitou. Deus vai dar a resposta de onde você não esperava que ela chegasse. E foi assim com Gideão, quando venceram os midianitas. Eu não vou narrar aqui toda a batalha, mas, de certa forma, Deus confundiu o exército midianita de tal forma com o barulho que os 300 fizeram, que todo o exército midianita se matou a si mesmo. E aí foi o suficiente para que Israel se livrasse das mãos dos midianitas. Eu já estou terminando, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, concreta, a respeito desse texto. Em primeiro lugar, sem fé e sem obediência, nós não vamos contemplar o sobrenatural de Deus. É preciso acreditar e é preciso seguir aquilo que Deus estabeleceu. Esse é um princípio fundamental. E segundo, o objetivo de Deus para a vida de vocês é que vocês cumpram um chamado que Ele tem. Por menos provável, que seja. Por mais que você ache que não tem condições, aptidões, capacidades, por mais que você chegue para Deus, Deus chama o outro. O outro ali tem mais condições, o outro ali fala melhor, o outro ali é mais comunicativo, ele é mais simpático, todo mundo gosta dele. Eu estou esquecido no meu canto, ninguém me nota, ninguém me percebe, ninguém fala comigo. Eu sequer sei falar bom dia para as pessoas, eu entro no elevador, eu fico de costas para ninguém me notar. Ainda que você se sinta um Gideão dentro da caverna, e o último da sua casa, é você que Deus vai usar. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é a palavra. O primeiro versículo que a gente leu é isso aí. Eu chamei vocês para que vocês deem fruto. E a mesma oração, Jesus fala um pouco mais depois, ali em João 17, versículo 20, ele ora assim, eu estou orando pelos meus discípulos e por todos aqueles que vão aceitar a sua palavra a partir dessa pregação. E para concluir, eu quero deixar só mais 2 textos para vocês, para dizer que
ainda que vocês não sejam chamados para desbaratar um exército de 120 mil homens, não quer dizer que você não tenha um chamado. Aquilo foi aquele contexto de guerra, né? Uma necessidade de Deus manifestar a sua glória e o seu poder para aquela multidão. E depois daquilo o povo dobrou os joelhos e passou a servir ao Senhor. Mas a missão de vocês, a nossa, pode ser muito mais simples do que parece, mais objetiva e mais clara, que é dar frutos dentro do reino. E nós temos aqui 2 textos proféticos que falam de Jesus em primeiro lugar, mas, sem dúvida nenhuma, é a missão que nós temos também para os dias de hoje. Eu vou pedir aqui para projetar Isaías 61, verso 1 a 4. É praticamente impossível que você não se identifique com nada desses 2 textos que eu vou ler, né? Porque é bastante suficiente para a gente saber que alguma coisa tem para a gente trabalhar no reino. Aqui, Isaías estava já profetizando a vinda do Senhor Jesus e dizia qual era a missão de Jesus na terra. Dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Só até aí está bom. Jesus, lá na frente, vocês devem também se lembrar desse texto, na sinagoga abre o livro de Isaías e lê esse texto diante, né, dos escribas, dos fariseus, está em Lucas 4, 18 e 19, e revela que ali, naquele dia, estava cumprindo-se a profecia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vou pedir que esse versículo continue aqui, porque nós vamos orar sobre ele nesta manhã. Nós somos co-herdeiros com Cristo, né? E nós temos a missão de dar continuidade ao ministério dele aqui na terra, né? E parte do que está aí é também aquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós devemos fazer. O chamado dele é para todos vocês, é para todos nós, né? Há algo que nós podemos fazer sim no reino. Há muito o que nós podemos fazer no reino. Depende da nossa fé e da nossa disposição de enfrentar os desafios que vêm pela frente. Ah, Ricardo, mas eu estou com medo. Amém, glória a Deus. Adão teve medo, Moisés teve medo, vários homens da vida tiveram medo em suas trajetórias, mas todos eles tiveram um encontro com Deus. E apesar do medo, com medo, sem medo, Deus os usou poderosamente. Enfrentaram cadeias, enfrentaram morte, enfrentaram perseguição. Talvez não seja necessário para a gente hoje viver o que eles viveram, mas não é o medo nem as dificuldades naturais que vão impedir você, eu, de servirmos a Deus naquilo para o qual nós fomos chamados. Então eu vou pedir, né, que nós oremos nesse momento. Vou pedir a você que, mesmo sentado, coloque a mão no seu coração. Deus tem um chamado para você, sim. Deus tem um chamado para mim. Esse chamado pode ser na sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus filhos. Esse chamado pode ser no seu trabalho. Esse chamado pode ser na escola, pode ser no ônibus. Esse chamado não depende de cargo na igreja. Esse chamado não depende de nenhuma posição eclesiástica. Esse chamado depende apenas do seu coração, disposto a servir a Deus, disposto a ser instrumento nas mãos de Deus. Independente da sua capacidade ou da sua falta de capacidade, do seu defeito, das suas virtudes, nada disso tem importância para Deus. Ele vai, com a força que tu tens, fazer com que o Espírito dele te capacite para superar todas as dificuldades e produzir frutos. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito que foi derramado nas nossas vidas para que conhecêssemos a verdade. Te agradecemos pelo poder que essa palavra tem de transformar a nossa existência e das nossas gerações, Senhor Deus. E nesse momento nós queremos responder ao seu chamado, dizendo que estamos aqui dispostos ao teu serviço, Senhor Deus. Usa-nos poderosamente para a tua honra e para a tua glória, para que o teu nome seja engrandecido, para que tu, Senhor, seja reconhecido pelas nações como o único verdadeiro Deus, aquele que enviou o seu Filho para que, morrendo, nós tivéssemos condições de nos arrependermos, de nos santificarmos, buscarmos a tua presença e obedecer a tua palavra, Senhor Deus, porque nada somos, Senhor Deus, se não for algo nas tuas mãos, Senhor Deus. Te louvamos por esta igreja. Ó Pai, esteja conosco, protegendo também os nossos queridos entes, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir nesta manhã, Pai. Fala também aos seus corações e àqueles a quem essa mensagem alcançar. Esse é o nosso pedido sincero, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.